Amém, meu querido. Só da amada igreja, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, muito feliz, que momento abençoado, que momento maravilhoso. Bom é estarmos aqui, irmãos, para engrandecer o nome do nosso Deus, assim, com alegria, sabe, irmãos? Que o Espírito Santo coloque em nossos corações com um amor, que o Espírito Santo coloque em nossos corações para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Porque, que nem o pastor Dezinho muito bem colocou aqui no início do culto, porque não há outro além, irmãos, que seja digno de louvor, honra, glória, adoração, que seja digno de toda exaltação, senão o nosso grandioso Deus. O Deus, irmãos, que criou todas as coisas. O Deus que criou tudo o que há, terra, céu e mar, e os animais e os seres humanos, que criou tudo, irmãos. Ser humano que pecou, que entristeceu o coração de Deus, e Deus mesmo assim enviou o seu Filho para morrer por cada um de nós. E a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, irmãos, sendo nós ainda pecadores. De modo que nenhum de nós, irmãos, é merecedor da graça e da salvação que Deus tem nos prometido em sua palavra. Mas é por graça, irmãos. É por graça, não é por obras, não é por merecimento nosso, amém? Irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, vamos ler o verso de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, verso de número 15. Diz assim na palavra do Senhor, amados: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Oremos, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, nos encontramos aqui esta noite, Pai. Não viemos aqui, Pai, porque nos prometeram bênçãos materiais, porque nos prometeram ouro ou qualquer outro tipo de riqueza dessa terra. Viemos aqui, Pai, te buscar, pois Tu és a nossa porção, Tu és, Senhor, a nossa riqueza, meu Pai. Viemos aqui, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. Me usa com poder e autoridade, que no abrir e fechar da minha boca, Pai, o Teu Santo Espírito me use com unção, Pai, para que a Tua igreja saia daqui esta noite, Senhor, edificada e fortalecida, Senhor, pela explanação do Teu Santo Evangelho, Pai. O apóstolo Paulo falou, Senhor, aos Coríntios, que ele não foi ter com eles, Senhor, com sabedoria humana, mas ele foi com demonstração de espírito e de poder. Que essa noite haja, Senhor, demonstração do espírito e de poder, Pai. Fala profundamente aos corações de cada um de nós, Senhor. Sim, Pai amado e Pai querido, pois aqui nós choramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu quero ler mais uma vez Mateus 7, verso 15. Jesus diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que se vos apresentam como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Talvez na tua versão esteja escrita lobos roubadores. O pastor Jardel, irmãos, pediu que na próxima oportunidade, no caso esta, eu trouxesse uma mensagem falando a respeito dos falsos profetas. Nosso querido e amado irmão Felipe, não sei se ele está aí hoje, esteve aqui de manhã, tá não, né? Ele falou a esse respeito, sobre a questão dos falsos profetas. E esta noite, irmãos, mais uma vez trataremos deste tema. E para falar deste tema, eu trouxe aqui 3 pontos. O primeiro ponto é: falsos profetas, quem são? Por que são chamados assim? Como identificá-los? Irmão Auricélio, por que eles têm tantos seguidores? Irmão Auricélio, o que é que a Bíblia diz
sobre o destino eterno deles, qual será o seu fim, qual é o destino eterno dos falsos mestres. E o segundo ponto, irmãos, desta mensagem é sobre os seguidores dos falsos profetas. Irmão Auricélio, com relação aos seguidores dos falsos mestres, qual será o seu fim? Porque a gente escuta, irmãos, muita gente dizer o seguinte: se o meu pastor é um falso profeta, isso não é problema meu. A gente não escuta isso, irmão Jacques? Se ele é um falso profeta, se ele é um falso mestre, é ele que vai prestar conta com Deus, não eu. Eu não tenho nada a ver com isso. Será que é isso mesmo, irmãos? Será que alguém vai estar seguindo falsa doutrina pregada por falsos pastores e vai ficar tudo bem? E no terceiro e último ponto dessa mensagem, irmãos, eu quero falar com os não seguidores. Preste bem atenção, irmãos. Vamos falar com os não seguidores de falsos profetas. O que dizer daqueles que não seguem falsos profetas? Odiar os falsos mestres e suas falsas doutrinas me faz salvo? Saber quem são os falsos mestres é evidência de salvação? O simples fato, irmãos, de eu não frequentar as falsas igrejas é evidência de que eu estou em Cristo? Vamos abordar esses 3 pontos essa noite, irmãos, pela misericórdia de Deus. Primeiro ponto, falsos profetas. E a primeira coisa que a gente pode dizer sobre os falsos mestres, irmãos, é que eles não são verdadeiros, eles são falsos. Você deve estar dizendo: irmão Auricélio, que coisa óbvia. É óbvio sim, irmãos. Mas o que chama a atenção é o fato de, mesmo sabendo que aquilo que os falsos profetas são, pregam e fazem é falso, eles conseguem atrair muito público. Apesar de serem falsos, irmãos, eles têm muitos seguidores. E se nós temos um pouco de noção, a gente vai querer distância daquilo que é falso e que não está de acordo com a palavra de Deus. Se nós dissemos, irmãos, que nós somos de Deus, nós precisamos querer distância daquilo que não é santo, daquilo que não é verdadeiro. A gente vai querer a palavra da verdade. Se nós somos filhos de Deus, nós vamos querer, irmãos, o Espírito da verdade. Porque a respeito dos falsos mestres, de acordo com um texto que nós acabamos de ler, Jesus Cristo disse: acautelai-vos. Tomem cuidado. Fiquem espertos com relação aos falsos mestres. Jesus diz: acautelai-vos, porque eles se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro, interiormente, eles são lobos roubadores. E bem aqui, irmãos, fica uma pergunta. Irmão Auricélio, por que é que esses homens são chamados de falsos? O texto diz, irmãos, o texto deixa claro o porquê. Cristo diz que eles são falsos porque eles vêm disfarçados. Eles usam, irmãos, disfarces. O que estes homens têm de ovelha é só, na verdade, capa. Porque interiormente, a palavra diz, eles são lobos roubadores. E com lobos, a palavra de Deus está dizendo, Jesus está aqui se referindo, irmãos, à sua real intenção. Porque a real intenção de um lobo, meu querido, minha querida, não é apacentar o rebanho. A real intenção do lobo é se alimentar daquilo que a ovelha tem a oferecer. E Jesus está dizendo, meus amados, que nós não devemos nos enganar com o que é exterior.
Porque, irmão, se você olhar bem, os falsos profetas também estão atrás de púlpitos. Na placa está dizendo que é igreja. Eles estão, irmãos, de paletó e gravata. Eles também usam a Bíblia. Eles usam linguajar religioso. Não devemos, irmãos, nos enganar com aparência, mas nós devemos ter o discernimento espiritual para ler as entrelinhas. Porque João, capítulo 4, verso 1, está escrito: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Esse versículo, meu querido, é um chamado a nenhum de nós aceitar qualquer tipo de mensagem ou influência espiritual, sem antes examinar se aquilo de fato vem da parte de Deus. E como é que eu faço isso, irmão Auricélio? É comparando o que está sendo pregado pela palavra, querido. Eles usam versículos isolados para distorcer a palavra. O que nós devemos fazer é ler capítulos inteiros da Bíblia, livros inteiros da Bíblia, a Bíblia toda. Como identificar, irmão Auricélio, os falsos profetas? Irmãos, lembram da última pregação que nós falamos sobre o pecado da língua? Nós vimos Jesus dizer que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Basta se ater, meus amados, ao que eles estão pregando. Porque quando eles falam, irmãos, fica claro a sua ganância, fica claro o seu amor ao dinheiro, fica claro por suas pregações a sua avareza. Fica claro, querido, o que está escrito em 2 Pedro capítulo 2, onde Pedro disse que por avareza eles fariam da igreja comércio. Quando eles falam, irmãos, fica nítido a ganância. É comparando as pregações deles com a palavra de Deus, querido. Porque se você comparar, você vai ver nitidamente que o que eles pregam, segundo Paulo falou a Timóteo, é doutrina de demônio. É que nem falou Pedro em sua segunda epístola, é heresia de perdição. Eles são chamados de falsos, queridos, porque eles vêm em nome de Deus, mas na realidade eles são filhos do diabo. São chamados de falso porque, embora usem a Bíblia, a usem de forma distorcida para enganar as pessoas. Irmão Auricélio, mas nós precisamos de fato denunciar os falsos profetas? E a resposta é, meu amado, sim. Porque eles não se cansam de pregar suas falsas doutrinas. Sim, porque agora, enquanto nós estamos aqui, eles estão lá usando o nome de Deus para extorquir. Sim, porque Cristo disse que eles enganariam a muitos, Mateus 24. Sim, porque Pedro disse que muitos seguiriam as suas dissoluções. Devemos denunciá-los, queridos, porque Paulo disse a Timóteo que por causa das falsas doutrinas, muitos apostatariam da fé. Devem ser denunciados, irmãos, porque com relação ao sistema de aprisionamento religioso, é como que um grito de alerta da parte de Deus. O que está escrito em Apocalipse 18, verso 4, Deus diz: sai dela, povo meu.
E se você é de fato um pregador vindo da parte de Deus, toque esta trombeta. Devem ser denunciados, queridos, porque eles estão desencaminhando a muitos. 2 Pedro 2, verso 14 diz: tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Por isso devem ser denunciados. Irmãos, e com relação ao fim deles? Qual será o fim dos falsos profetas? Qual será o destino eterno deles? Irmãos, o interessante quando nós fazemos essa pergunta é que a Bíblia é carregada de uma mesma resposta. E eu quero só aqui ler rapidamente alguns versículos que tratam sobre o fim dos falsos profetas. 2 Pedro 2, verso 3: e por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sua sentença, e a sua perdição não dormita. O fim deles, queridos, é a perdição. 2 Pedro capítulo 2, verso 17: estes são como fontes sem águas, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. O fim deles é a escuridão das trevas. Judas só tem um capítulo, verso de número 4 diz: pois certos indivíduos, referindo-se aqui aos falsos mestres, se introduziram com dissimulações, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam a graça de Deus em libertinagem e negam o nosso único soberano Senhor, Jesus Cristo. O destino deles, queridos, é a condenação. O fim deles é, sem dúvidas, a perdição eterna. O fim deles, segundo a palavra de Deus, é o tormento eterno. É o lago que arde com fogo e enxofre. Judas, capítulo 1, verso 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, porém destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Irmãos, eu espero ter ficado claro até aqui nesse primeiro ponto o porquê que Jesus Cristo disse: acautelai-vos. E é justamente isso, irmãos, que nos leva ao segundo ponto. Falaremos nesse segundo ponto sobre os seguidores dos falsos profetas. Abra comigo em Mateus, você está no capítulo 7, vai para o capítulo de número 23. Mateus 23. Enquanto você procura, irmãos, quero falar que a gente costuma falar bastante das falsas igrejas, das falsas doutrinas, dos falsos mestres, mas e com relação aos seguidores dos falsos profetas, irmão Auricélio, qual será o seu fim? Como eu falei no começo, muitos dizem: se ele é falso profeta, se ele rouba dinheiro, eu não tenho nada a ver com isso, é ele que vai prestar contas com Deus. Não será que é isso mesmo, irmãos?
Acompanhe comigo Mateus 23, verso 15, diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno, 2 vezes mais do que vós. Irmão, preste atenção nisso aqui. Jesus está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus. Jesus está aqui, irmãos, proferindo juízo contra aqueles 2 grupos religiosos. E aqueles homens, irmãos, eles eram os líderes espirituais do povo naquele tempo. No verso de número 2 diz que os escribas e fariseus estavam assentados na cadeira de Moisés. É um jeito de Jesus dizer que aqueles 2 grupos religiosos estavam, entre aspas, guiando o povo espiritualmente. E no verso 23, no capítulo 23, ainda no verso 16, Jesus diz: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado do que jurou. Ou seja, irmãos, os escribas e fariseus colocavam as coisas materiais acima das coisas sagradas. Ou seja, eles eram os pregadores da prosperidade no tempo de Jesus. Ou seja, irmãos, os escribas e os fariseus eram os falsos profetas daquele tempo. Eram eles que distorciam a palavra em benefício próprio. Eles representavam, irmãos, o sistema religioso. Eles eram os pregadores de heresia nos tempos de Jesus. E Jesus diz no verso que nós lemos que aqueles homens percorriam a terra e o mar a fim de fazer um prosélito. Mauricélio, o que é isso? Prosélito, irmão, significa alguém que se converteu a uma religião, seita, partido ou crença. Ou seja, os prosélitos, os, entre aspas, convertidos ou convencidos pelos escribas e fariseus, eram os seguidores dos falsos mestres daquele tempo. O que nos leva, irmãos, ao ponto-chave desta parte da pregação. Jesus diz que os prosélitos dos falsos profetas, após serem engodados por falsas doutrinas, se tornavam 2 vezes mais merecedores do inferno do que os seus próprios líderes. Querido, preste atenção nisso aqui. O adultério, a mentira, as glutonarias, bebedices, sodomia e todo tipo de imoralidade leva o ser humano à perdição eterna, para o inferno. Mas, querido, seguir falsas doutrinas pregadas por falsos mestres também condena, meu irmão. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Sabe por quê? Porque a doutrina que te ensina a ser ganancioso pelas coisas do mundo tem o poder de levar o homem à perdição. Fica aqui, inclusive, irmãos, a resposta para aqueles que acham que congregar a qualquer canto serve. A resposta é: heresia não é brincadeira, querido. Heresias levam um homem ao inferno. O mesmo versículo que eu citei agora há pouco, de Apocalipse 18, que diz: sai dela, povo meu, esse mesmo versículo termina dizendo: para não serdes participantes de seus flagelos. Quando Cristo vier, aqueles que forem parte integrante do sistema religioso perecerão junto com seus líderes.
Porque a doutrina que te ensina a dar dinheiro para ser rico não te faz próspero, só mostra que você é ganancioso. A doutrina que te ensina a atribuir poder a envelopes, fronhas, seja lá qual for o objeto que te venderam, não te faz prosperar, só mostra que você não passa de um idólatra. E a palavra de Deus diz, irmãos, que os avarentos, os gananciosos, os idólatras não herdarão o reino dos céus. E é por isso, irmãos, que Pedro disse que o ensinamento dos falsos mestres são heresias de perdição. Portanto, querido, você que me ouve, seja aqui, seja na internet, no ao vivo ou no gravado, que se encontra numa dessas Babilônias, e se Deus, por meio dessa palavra, abrir os teus olhos para estas coisas, saia daí. Eu sei, irmãos, que há aqueles que são filhos do diabo e que morrerão sem arrependimento e crendo que seus líderes são homens de Deus, que são ungidos do Senhor. Mas há aqueles a quem Deus abrirá um entendimento para o verdadeiro evangelho. Se você se diz povo de Deus, saia imediatamente desse sistema religioso que não está te levando para o reino dos céus, mas está te guiando para o reino das trevas. Portanto, querido, os seguidores de falsos profetas são merecedores do inferno, até mais do que aqueles que engodaram seu entendimento. Irmãos, agora vamos para o terceiro e último ponto da mensagem. Abra comigo em Mateus capítulo 5, verso 20. Evangelho de Mateus capítulo 5, verso de número 20. Irmãos, a partir de agora, a mensagem vai falar com os não seguidores de falsos profetas. O que dizer dos que não seguem os falsos profetas? Eita, irmão, esses aí é que são crentes de verdade, né? Ele sabe reconhecer os falsos profetas, ele sabe reconhecer as heresias. Esse daí recebe uma boa teologia. Esse aí, ó, crente nota 10, viu? Será, irmãos? Será que o simples fato de não seguir falsos mestres me faz salvo? Saber quem são os falsos mestres é evidência de salvação? O simples fato de eu não frequentar uma Babilônia espiritual, uma falsa igreja dessas daí, é evidência de que eu estou em Cristo. Você está aberto aí em Mateus 5:20? Vamos ler, diz assim na palavra do Senhor: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Jesus está dizendo que se a nossa justiça, e na Bíblia justiça significa conformidade com o padrão moral de Deus, envolvendo retidão, equidade, integridade e viver em um relacionamento santo e puro diante de Deus. Jesus está dizendo que se a nossa justiça não for maior, se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. Primeiro, irmãos, nós já vimos até aqui que os escribas e fariseus, eles eram os falsos mestres daquele tempo. Nós vimos, irmãos, que eles representavam o sistema religioso. Eles eram
os que vinham em nome de Deus, ao passo que distorciam a palavra de Deus em benefício próprio. Eles eram os falsos profetas. Agora Jesus, irmãos, está falando, repito, com os não seguidores de falsos profetas. Jesus está falando, irmãos, com os seus discípulos. Jesus está falando, irmãos, para mim e para você, que nós devemos ser mais justos do que eles, e que se nós não formos mais justos do que eles, nós não seremos salvos. Você deve estar se perguntando, irmão Auricélio, como assim? Os escribas e fariseus não tinham justiça nenhuma. Sempre que eles aparecem na Bíblia, eles são citados de formas negativas. E é verdade, irmão, só em Mateus 23, Jesus os chama de hipócritas, filhos do inferno, guias cegos, insensatos, sepulcros caiados, serpentes, raça de víboras. Nós vimos, irmãos, no início, que os falsos profetas viviam e vivem de aparência. O que eles têm de ovelha, nós vimos no começo que é só capa, é exterior. E como é que nós devemos ter a nossa justiça maior do que a deles? O que é que Jesus está querendo dizer? Vamos entender isso, irmãos. Para a gente entender isso, a gente precisa ler Mateus capítulo 6 inteiro, onde Jesus Cristo diz que aqueles homens oravam, jejuavam, davam esmola, mas era só para ser visto pelos homens. Mateus 23 diz que eles eram sepulcros caiados, belos por fora, podridão e imundície por dentro. A sua santidade não passava, irmãos, de adereços, franjas e filactérios, a Bíblia diz. O que eles achavam que significava ser justo não passava de uma adesão legalista às leis mosaicas. E é bem aqui, meu querido, que a gente entende o que é que Jesus está querendo dizer com exercerem muito a justiça deles. Uma vez que eles eram justos só e unicamente à vista dos homens, com ter justiça maior que a deles, significa que nós devemos exercer justiça além das aparências. É isso que Jesus está dizendo, meu amado. Jesus está dizendo que nós devemos ser santos, não só quando estão nos vendo, mas principalmente quando eu estou longe da vista das pessoas. O que Jesus está criticando aqui, meu amado, é uma vida de superficialidades e meras práticas religiosas. Até os fariseus, até os falsos mestres fazem isso. Nós devemos ter, irmãos, um relacionamento interior e verdadeiro diante de Deus, que vá além das aparências exteriores, que vá além da estética. Porque, querido, a justiça que Deus espera de cada um de nós envolve uma profunda transformação no nosso ser. No falar, no vestir, no agir, estejamos nós sendo observados ou não. Ou seja, querido, à vista dos homens e também no secreto, quando ninguém está me vendo. Porque a justiça que Deus espera de mim e de você, querido, não são meras observações de normas e regulamento. Porque Jesus não morreu para fazer de nós
meros religiosos e frequentadores de culto. Jesus morreu para fazer de nós novas criaturas. É isso que Jesus diz, irmãos, quando ele falou que nós devemos exercer justiça maior e muito maior do que a dos religiosos. É algo que vai além do visível na frente das pessoas, mas principalmente quando estamos no secreto. Portanto, meu amado, minha amada, preste bem atenção nisso aqui. Evangelho não é só sobre saber reconhecer falsos profetas, mas é também olharmos para dentro de cada um de nós e saber, pelas nossas próprias obras e atitudes, se nós estamos ou não sendo falsos cristãos. Saber que Edir Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, Agenor Duque, Silas Malafaia são falsos profetas, sem vigiar com as minhas próprias atitudes no secreto, de nada nos adianta. Eu conheço ímpios que também sabem dessas coisas. Eu conheço, irmãos, pessoas ímpias que sabem que essas falsas igrejas são verdadeiras Babilônias, que são engano religioso, pessoas ímpias. É sério, irmãos, eu conheço e eu tenho certeza que você também conhece. A gente poderia dizer: ah, irmão Auricélio, eu conheço as heresias, eu conheço os hereges. Meu irmão, mas a pergunta é: a nossa justiça excede a justiça deles? Você poderia dizer: eu sei quem são cada um dos falsos profetas. Tá, mas como você trata as pessoas ao teu redor? Irmão Auricélio, eu sei reconhecer as heresias muito bem. Mas qual tipo de conteúdo eu estou assistindo? Eu sou honesto nos meus negócios? Irmão Auricélio, a Igreja Universal é uma Babilônia, e é mesmo. Tá, mas como que anda a minha conduta diante do Senhor? Ai não, eu vou para a igreja domingo porque o meu pastor prega a sã doutrina, tá? Mas quem é você no resto da semana? O que você faz com o conhecimento bíblico, teológico, sacro, santo que você tem recebido? Como você usa os teus lábios? Como você usa os teus olhos? Que tipo de pensamento você tem alimentado? Como estão os teus relacionamentos familiares, trabalho? Repito, querido, porque se o nosso proceder, se a nossa justiça, se a nossa santidade, o nosso viver diário não vai além da justiça de aparência dos falsos mestres, de nada nos adianta. Ficou claro até aqui, querido, que cristianismo não é só sobre ter uma boa teologia, de falar uma teologia correta. Spurgeon disse que é possível ter as palavras certas na boca e o inferno aberto debaixo de seus pés. George Whitefield disse que é possível falar como um anjo e viver como um demônio. Essa semana, meu amado, minha amada, eu vi um vídeo onde a pessoa que falava no vídeo disse algo interessante. A pergunta era: eu sou convertido de verdade ou eu apenas aprendi a me comportar como um cristão na frente das pessoas? Porque o propósito da palavra de Deus, querido, não é só te informar, mas é te transformar. Nós devemos sim, queridos, denunciar os falsos profetas,
mas sem deixar que isso afete a nossa vigilância com as nossas próprias vidas. Devemos sim denunciar os falsos mestres, mas tendo em mente que isso não é critério de salvação. Não corramos o risco de apontarmos todo o nosso arsenal teológico para fora, de modo a esquecermos da autoanálise e da autovigilância. Eu quero concluir com 3 alertas. O primeiro alerta: pregadores, não enfraqueçam as suas mãos de denunciar as falsas doutrinas pregadas por falsos mestres, porque os tais são filhos do diabo. Seguidores de falsos profetas, se arrependam, ou vocês perecerão juntamente com eles na eternidade, apartados da presença do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que se você é um seguidor de falso profeta, você se tornou filho do inferno 2 vezes mais do que o teu líder. E o terceiro alerta é para você que não é seguidor de falso mestre, que sabe reconhecer quando houve uma heresia, que se alimenta de boa teologia. Exceda os falsos profetas em sua justiça, ou seja, é o que nós aprendemos hoje, que nós tenhamos uma justiça além daquilo que é visível, mas principalmente no secreto. Não caia, irmãos, na falsa segurança de salvação, só por saber apontar quem são os falsos mestres. Pois saber a sã doutrina, reconhecer heresias e hereges, não te faz salvo, só te faz mais devedor. A palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Porque ninguém é salvo, querido, sem o verdadeiro arrependimento de pecados e a fé genuína no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos ter uma fé, não meramente verbal, mas uma fé que faz a gente passar pela regeneração. Nós precisamos obrigatoriamente estar passando por um processo que se chama de santificação, que Hebreus diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós devemos sim, irmãos, nos acautelar dos falsos profetas. Mas o mesmo Jesus que disse, acautelai-vos dos falsos profetas, ele também disse em Lucas 21:34, para concluir. Preste bem atenção, é o último versículo, vou passar para os irmãos do louvor. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Amém, querido? Aqui eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.